terminamos no início do capítulo 18. Seguiremos. O último trecho foi: encaro serenamente, sem mais nada que o que na alma represente um sorriso, o fechar-se-me sempre a vida nesta rua dos douradores, neste escritório, nesta atmosfera desta gente. Bernardo Soares começa a falar sobre o seu escritório na Rua dos Douradores. Não sei o que vai vir nesses próximos capítulos que eu vou ler hoje, nesse capítulo 18, mas espero que você me acompanhe. Se você tem interesse de conhecer um livro clássico como Fernando Pessoa, aqui eu faço leituras conjuntas para que a gente possa reagir juntos a esses livros, a esse livro que é o Livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Então já deixa o like, né, para não esquecer depois, né? Se você já tá aqui já tem um tempo, bem-vindo de volta. E sim, fica à vontade, pegue uma água e vamos começar a ler já, né? Vamos começar já com um trecho novo, né? Ainda estamos no capítulo 18, ainda na página 28. Vamos ler o que Bernardo Soares tem a nos dizer hoje. Ter o que me dê para comer e beber, e onde habite, e o pouco espaço livre no tempo para sonhar, escrever, dormir, que mais posso eu pedir aos deuses ou esperar do destino? Tá? Então, nesse trecho ficou bem claro que ele está falando que, olha, só me dê uma coisa para comer, para beber, um espaçozinho, um tempo livre para mim sonhar, escrever e dormir, não preciso de mais nada. Mas o interessante é que ele fala: que mais posso eu pedir aos deuses ou esperar do destino? Ele fala deuses no plural e destino, isso é interessante. Vamos para o próximo parágrafo na página 29. Tive grandes ambições e sonhos dilatados, mas esses também os teve o moço de fretes ou a costureira, porque sonhos tem toda a gente. O que nos diferencia é a força de conseguir ou o destino de se conseguir conosco. Interessante, né? Ele falou: eu tive ambições, eu tive sonhos, mas isso todo mundo tem. O que nos diferencia como pessoas são aqueles que conseguem, é a força de conseguir, ou seja, aquela pessoa que tem a força de conseguir os seus sonhos, ou aquela pessoa em que o destino se conseguiu, ou seja, o destino ajudou. Essa é a diferença. Vamos seguir. Em sonhos, sou igual ao moço de fretes e à costureira. Só me distingue deles o saber escrever. Sim, é um ato, uma realidade minha que me diferencia deles. Na alma, sou seu igual. Ok, então ele está falando que todas as pessoas, assim, ele não tem nenhuma diferença com nenhuma outra pessoa no mundo. A diferença dele para essas duas pessoas que ele falou, que é o moço do fretes e a costureira, é que ele escreve. Aliás, que ele sabe escrever. Então, provavelmente, essas duas pessoas não sabem escrever, né? Não tem essa habilidade. E é a única diferença deles, né? Na alma, ele diz que ele é igual. Vamos continuar. Bem sei que há ilhas ao sul e grandes paixões cosmopolitas, e se eu tivesse o mundo na mão, trocava-o, estou certo, por um bilhete para a Rua dos Douradores. Então, mesmo sabendo que existem vidas, aliás, incríveis nesse nosso mundo, nesse planeta em que vivemos, ele ainda preferiria trocar todas essas aventuras incríveis por um bilhete para a Rua dos Douradores, ou seja, por uma passagem para a Rua dos Douradores, que é o lugar onde ele trabalha, em Lisboa. Então, dá para ver que ele se sente confortável nesse ambiente. Ok, vamos continuar ainda na página 29, no capítulo 18. Para quem chegou agora, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos todos. Estamos lendo o livro do Desassossego, estamos na página 29. Vendo os pensamentos e compreendendo os pensamentos do nosso querido Bernardo Soares.
Talvez o meu destino seja eternamente ser guarda-livros e a poesia ou a literatura uma borboleta que, pousando-me na cabeça, me torne tanto mais ridículo quanto maior for a sua própria beleza. Essa imagem é interessante. Talvez o meu destino seja ser guarda-livros para sempre. E a poesia ou a literatura é uma borboleta. Isso é interessante, imagina uma borboleta que quanto mais bela, ela pousa na cabeça dele, e quanto mais bela é essa borboleta, mais ridículo ele fica. E realmente. Mas ele tá falando assim, quanto mais bela a minha poesia, a minha literatura, quanto mais bela as coisas que escrevo, mais ridículo eu fico. O que vocês acham? Vocês acham realmente que o Bernardo parece um pouco ridículo? Acho que todo mundo que escreve tem suas borboletas, né? E o Bernardo Soares está disposto a passar pelo ridículo em prol de colocar os seus pensamentos nesse livro. Olha o que ele fala. Terei saudades do Moreira, mas o que são saudades perante as grandes ascensões? Sei bem que o dia em que for guarda-livros da casa Vasques e companhia será um dos grandes dias da minha vida. Sei-o com antecipação amarga e irônica, mas sei-o com a vantagem intelectual da certeza. Então, no dia que a casa Vasques e companhia chamar ele, vem aqui ser o guarda-livro da minha casa aqui, esse vai ser tipo o pico que ele pode alcançar profissionalmente. Talvez seja isso que ele queira dizer. Alcançar o pico profissionalmente para ele é ser guarda-livros na casa do patrão Vasques e companhia. E olha só que ele fala, sei disso com antecipação amarga e irônica. Então, tipo, não é algo que causa grande alegria, é tipo uma ironia da vida. Nossa, esse é o máximo que eu vou conseguir alcançar, né? Mas, ele diz, sei-o com a vantagem intelectual da certeza. Então, pelo menos eu tenho a certeza, que é uma coisa que pouca gente tem, né? Poucas certezas a gente tem na vida. Mas ele tem certeza de que o grande dia da vida dele vai ser guarda-livros na casa do patrão dele. Então a gente vê que tem um certo até comicidade que seria do cômico, tá? Então tem um certo humor. Bernardo Soares, ele usa por vezes aqui o humor. Humor, obviamente, irônico, que não se percebe muito de frente, né? Beleza. Vamos pro capítulo 19, que a gente não sabe o que vai nos esperar nesse capítulo. Porque o Bernardo Soares, ele vai de religião para política, para Rua dos Douradores, para filosofia, para sonhos. Ele atravessa muitos assuntos, porque no final das contas é assim que é a mente humana, né, gente? A gente pensa muitas coisas e coisas diferentes durante o nosso dia, e é assim também durante uma conversa com alguém próximo, com alguém íntimo da gente. A gente vai conversando e quando vê já tá no espaço sideral. Então, esse é o diário do Bernardo Soares. E ele tá aqui se abrindo totalmente com a gente. Então, vale a pena ver o que ele tem a dizer. Vamos ler o trecho, o primeiro parágrafo do capítulo 19. No recôncavo da praia à beira-mar, entre as selvas e as várzeas da margem, subia da incerteza do abismo nulo a inconstância do desejo aceso. Não haveria que escolher entre os trigos e os muitos sic, e a distância continuava entre cipestres. Não sei o que é esse sic. Ele faz uma pausa e coloca entre colchetes esse sic, como se fosse um barulho. Talvez quem conheça melhor Fernando Pessoa possa responder essa pergunta. Mas ele tá falando normalmente, aí do nada ele coloca esse sic, que é S-I-C, que não sei o significado. Ele não fala.
E ele fala de uma praia, parece que ele tá à beira-mar, mas talvez seja só a mente dele. Vamos ver. O prestígio das palavras isoladas ou reunidas, segundo um acordo de som com ressonâncias íntimas e sentidos divergentes, no mesmo tempo em que convergem a pompa das frases postas entre os sentidos das outras. Malignidade dos vestígios, esperança dos bosques e nada mais que a tranquilidade dos tanques entre as quintas da infância dos meus subterfúgios. Gente, olha quanta palavra complexa. Malignidade, convergem, vestígio, né? Muitas palavras, ressonâncias íntimas. É uma coisa assim que demanda abstração para se entender. Demanda, silêncio. O prestígio das palavras isoladas, ou reunidas segundo um acordo de som, com ressonâncias íntimas e sentidos divergentes, no mesmo tempo em que convergem a pompa das frases postas entre os sentidos das outras, malignidade dos vestígios, esperança dos bosques, e nada mais que a tranquilidade dos tanques entre as quintas da infância dos meus subterfúgios. Assim, entre os muros altos da audácia absurda, nos renques das árvores e nos sobressaltos do que se estiola, outro que não eu ouviria dos lábios tristes a confissão negada a melhores insistências. Vamos continuar. Nunca, entre o tinir das lanças no pátio por ver, nem que os cavaleiros viessem de volta da estrada, vista desde o alto do muro, haverá mais sossego no solar dos últimos. Nem se lembraria outro nome, do lado de cada estrada, senão o que encantava de noite, como o das mouras, a criança que morreu depois, da vida e da maravilha. Rapaz, isso aqui, eu vou precisar de umas 3 releituras disso aqui para me entender. E livro tem dessas. Principalmente um livro de poesia. Muitas vezes você não vai conseguir entender na primeira tragada. É que nem um filme que tem um final, às vezes, que tem muito easter eggs, que se colocam muitos easter eggs lá. Aí você tem que reassistir várias vezes o filme para você pegar todos os easter eggs. Então, tem livros que também são assim. Acontece. Mas, e aí, cada nova releitura é uma nova interpretação. O que vocês entenderam desse trecho? Me contem nos comentários. Deixe nos comentários. Não esquece de dar o like também, para já deixar tudo em ordem. Quem sabe tem alguém perto de você que queira ter essa experiência de ler Fernando Pessoa pela primeira vez. É uma coisa, porque Fernando Pessoa, vocês estão vendo aqui por esse trecho, o quão difícil é, por vezes, compreender. Às vezes a pessoa que está começando a ler, né, ou está começando a ler livros clássicos, vai ter muita dificuldade. Então, se tiver uma segunda pessoa para trocar experiências, para trocar opiniões, é muito válido, porque a leitura não necessariamente é um hobby que se faz sozinho. A leitura, na verdade, se faz melhor em conjunto, porque todo leitor gosta de um clube de livros, né? É legal expressar a nossa opinião e os nossos sentimentos depois que a gente lê algum livro, assim como a gente faz depois que a gente vê uma série boa, um filme bom, um filme ruim, né? Uma série boa, uma série ruim. A gente quer contar a nossa experiência, a gente quer contar para alguém que a gente achou. Com os livros é a mesma coisa. Vou ler aqui mais um trecho para ver se ele vai explicar toda essa carga poética que ele acabou de escrever. Leves entre os sulcos que havia na erva, porque os passos abriam nadas entre o verdor agitado, as passagens dos últimos perdidos soavam arrastadamente, como reminiscências do vindouro. Aqui parece que ele está narrando uma história. Eu tô percebendo isso. Ele tá narrando uma história que se passa num cenário muito burlesco, muito, na verdade, natural, muita natureza e muito fantástico. Me parece isso.
vamos continuar para ver aonde que vai parar essa narrativa. Eram velhos os que haveriam de vir, e só novos os que não viriam nunca. Em tambores rolaram à beira da estrada, e os clarins pendiam nulos nas mãos laças, que os deixariam se ainda tivessem força para deixar qualquer coisa. Que lugar é esse que ele está descrevendo? Que lugar é esse? Ele fala de praia, beira-mar, solar dos últimos. Eu não tenho essa referência. Vamos terminar esse capítulo 19, porque eu tô curiosa para ver que história é essa. Mas, de novo, na consciência do prestígio, soavam altos os alaridos findos, e os cães tergiversavam nas alhas vistas. Tudo era absurdo, como um luto, e as princesas dos sonhos dos outros passeavam sem claustros indefinidamente. Parece uma imagem de sonho, parece algo que ele sonhou. Ele mesmo fala, tudo era absurdo. Será que ele vai explicar no próximo capítulo sobre isso? Esse capítulo me deixou encucada. Eu vou precisar de um tempo para refletir e pensar sobre ele. Então ficamos por aqui e nos vemos no capítulo 20 na próxima semana. Espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem com quem gostaria de ter essa experiência de leitura, né? Se inscrevam no canal para não perder a leitura da próxima semana. E até semana que vem.